Oi pessoal, no vídeo passado a gente começou falando sobre sistemas não lineares e nesse vídeo eu quero apresentar um método numérico para a resolução dos sistemas não lineares, que seria a generalização do método de Newton que a gente já viu antes para resolver uma única equação não linear. Então a gente tinha visto um sistema não linear como um conjunto de n equações, dependendo de n variáveis. Cada equação dessa está representada usando alguma função f1, f2, até fn, que de algum jeito mistura essas variáveis aí. Para poder descrever o método de Newton, é mais conveniente representar esse sistema não linear de uma forma mais compacta. Então vamos ver como é que a gente faz isso. As n variáveis, x1, x2 até xn, eu vou representá-las como elementos de um vetor x do Rn. E as n funções que determinam um sistema não linear, eu também vou colocar como elementos de um vetor, do vetor f grande de x. Então f grande de x é uma função que para cada ênupla de variáveis produz um vetor, o vetor f1 de x, f2 de x até fn de x. Dessa forma, o nosso problema de resolver o sistema não linear se converte em encontrar um vetor x' do Rn, tal que a f grande de x' é igual a zero. Vê que nesse formato o nosso problema fica muito parecido com a formulação que a gente tinha para resolver uma única equação não linear. A gente já vai partir da hipótese de que a função f é diferenciável, ou seja, cada uma das f pequenas aqui são funções diferenciáveis. Um exemplo de um sistema não linear em duas variáveis, com duas equações, está aqui, né? Essa aqui seria a minha primeira equação, então o que está aqui à esquerda seria a primeira função, a f1 de x1, x2. E essa aqui seria a f2 de x1 e x2, portanto a f grande tem como primeira coordenada a f1, que está aqui, e como segunda coordenada a f2. A ideia por trás da extensão do método de Newton de uma variável para várias variáveis é, novamente, usar a expansão de Taylor para conseguir um modelo linear, uma aproximação linear para a minha função f, e daí tentar resolver o problema de encontrar o zero dessa aproximação linear. E dessa forma a gente obtém uma nova aproximação, um ponto novo, para o qual novamente vou construir uma aproximação linear e assim eu vou iterando. O cerne para fazer isso é, de novo, então, a expansão em Taylor. Vamos ver como é que fica a expansão em Taylor no caso de várias variáveis, no caso de uma função de Rn em Rn. A expansão de Taylor em torno de um ponto x se escreve então como f de x mais s. S é um vetor de deslocamento em relação ao ponto onde eu estou fazendo a expansão. F de x mais s fica f de x mais termos de primeira derivada. No caso de uma função de Rn em Rn, o que aparece aqui é a matriz jacobiana, multiplicada pelo vetor S. A matriz jacobiana se constrói com os gradientes de cada uma das funções que compõem o vetor f. Só que os gradientes como vetores linha, né? Então aqui eu vou pegar a função f1, a primeira linha da matriz jacobiana é a função f1, derivada com respeito a cada uma de suas variáveis. Depois, segunda linha, função f2, derivada com respeito a cada uma de suas variáveis e assim por diante. Então esse compõe o termo de primeira ordem. E depois aqui nós teríamos termos de segunda ordem que eu não vou considerar. Se vocês lembrarem lá, quando a gente deduziu o método de Newton para o caso de uma equação escalar, o que a gente mantém, né, o método de Newton sai de se preservar apenas os termos de primeira ordem, o termo de ordem zero, que é a f de x, mais o termo de primeira ordem, que lá em uma variável seria a derivada apenas, né? Os termos de segunda ordem a gente despreza. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui no caso do sistema. Então, esses termos de segunda ordem aqui vão ser desprezados. No exemplo que nós tínhamos, como é que ficaria a matriz jacobiana? Então, a primeira linha da matriz jacobiana é a derivada da f1 com respeito a cada uma de suas variáveis. Então, por exemplo, a derivada da f1 com respeito a x1, 2x1 mais a exponencial, derivada do que está lá em cima,
seria menos x2, por isso a troca do sinal aqui. Depois derivada com respeito a x2. E aqui, na segunda linha, derivada da f2 com respeito a x1 e depois com respeito a x2. Dessa forma, o método de Newton para sistemas fica muito parecido com o que a gente tinha para uma variável apenas. Eu vou aproximar a f de x mais s pela expansão de Taylor apenas em primeira ordem, vou desprezar esse termo daqui, e como então essa expansão em primeira ordem é uma aproximação para o valor da função em x mais s, eu vou pedir que essa aproximação valha zero. Então, eu gostaria que f de x mais s fosse zero, para que o x mais s fosse a solução que eu busco. Então, com isso eu vou impor que o s é tal que essa aproximação aqui dá zero. Sendo assim, olha, se isso aqui for igual a zero, vou isolar aqui o termo que tem jacobiana por s, fica igual a menos f. Isso aqui é um sistema linear, lembra que eu tenho uma matriz, vetor, esse é um vetor, é um sistema linear. Resolvendo esse sistema linear, você descobre o s. Seria o passo, a diferença entre o ponto que eu tenho e o novo ponto. E, então, somando o s na aproximação que você tinha, a gente constrói a nossa nova aproximação. Apenas algebricamente, para representar, nossa nova aproximação seria x menos a inversa da jacobiana vezes a f. Isso aqui eu estou colocando apenas para a gente fazer a relação com o que com a fórmula da iteração de Newton para uma variável, que era x menos f sobre a derivada. Em várias variáveis seria x menos inversa da jacobiana vezes a f grande. Bom, mas isso é só para vocês fazerem a relação. Na verdade, o s é determinado resolvendo-se esse sistema linear. Acho que a gente pode ver esse exemplo funcionando agora. Então vamos definir a função f. Ela é uma função de x e ela produz um vetor. Então eu vou abrir colchetes aqui, digitar o primeiro elemento do vetor, ponto e vírgula, segundo elemento. Tá aí a função f. Vou entrar agora com a matriz jacobiana. E na segunda linha da matriz jacobiana, muito bem, vou escolher um vetor para ser minha aproximação inicial, por exemplo, o vetor 2, 1. E para saber se esse vetor é um bom chute inicial ou está perto da solução, eu vou calcular o valor da função f. Se eu tivesse a solução, se esse fosse o x estrela, o valor do vetor f de x tinha que ser zero. A maneira de verificar se esse vetor está próximo de zero é computando a norma. No caso aqui, como é um vetor 2 por 2, a gente até consegue olhar para as coordenadas. Mas para um vetor de tamanho maior, olhar coordenada a coordenada não faz sentido, fica difícil. O melhor critério é olhar para a norma do vetor. Então vamos fazer isso aqui. E eu vou usar a norma infinito, que é mais fácil de ser computada. 3.8, 647, o maior valor do vetor imóvel. Ok, vamos fazer uma iteração do método de Newton. Lembra? O que eu tenho que calcular, o que eu tenho que resolver é esse sistema linear. Coloquei aqui como comentário, só para a gente usar de referência. E no Octave, a resolução de um sistema linear a gente faz colocando a matriz, barra invertida, o vetor independente. Então esse é o primeiro valor para o passo S, para esse vetor S. Então eu vou atualizar o ponto que eu tenho com x mais s. Já vou aproveitar e computar a norma desse novo ponto para ver se melhorou. 0,67, antes era 3,8, melhorou. Vamos fazer mais uma iteração do método de Newton. Então, novamente, computar um passo e atualizar o vetor. Opa, aqui piorou, Piorou o valor da norma. Mas lembra que o método de Newton
precisa começar em um ponto razoável, um ponto próximo da solução. Só dentro de alguma vizinhança da solução é que a gente tem a garantia de convergência. E eu não sei se esse ponto que eu escolhi está nessa vizinhança ou não. Mas não vamos desistir, vamos tentar fazer mais algumas iterações e ver o que acontece. Então vamos fazer mais uma iteração aqui. Novamente, computar o passo, atualizar o vetor e computar a norma. Agora, reduziu de novo. Aqui a norma estava da ordem de 10 a menos 1. Para cá ela já passou para a ordem de 10 a menos 2. Opa, aqui já foi para 10 a menos 4, 10 a menos 5. Então parece que a gente já está observando a convergência quadrática do método de Newton. Vamos computar mais uma vez, mais um passo. Olha lá, reduziu bastante. 10 a menos 16, ou seja, f de x já é zero na precisão da máquina. Portanto, o vetor que a gente encontrou aqui já é a nossa aproximação para a solução obtida pelo método de Newton. Então, pessoal, esse era um exemplo que eu queria mostrar para vocês do uso do método de Newton para um sistema não linear. Basicamente, o que a gente tem que fazer é definir a função f, né, que é dada como coordenada com a f1, f2, f3 até a fn do sistema não linear que eu tenho, né? Imaginando que eu sempre quero resolver f igual a zero, então se tiver alguma coisa do lado direito do sistema, você passa para o outro e deixa a equação igual a zero. Então, o que eu preciso fazer? Definir essa função f, computar a matriz jacobiana, escolher um ponto inicial. Nesse ponto, avalia a função f e avalia a matriz jacobiana. Então, agora eu tenho uma matriz numérica e um vetor numérico. Resolver o sistema linear, isso define um passo. Esse passo você atualiza somando esse valor no vetor que você tinha e assim você descobre uma aproximação nova. E daí o processo se repete. A gente pode ver como é que fica, então, em linhas gerais, o nosso algoritmo para o método de Newton. Olha lá, esse é o algoritmo que nós executamos. Comecei com um vetor inicial, foi aquele meu vetor 2, 1, e depois repeti esse passo várias vezes. Sempre computava a matriz jacobiana, computava o vetor f, resolvia esse sistema linear. E daí o s que saía daqui eu usava para atualizar a aproximação que eu tinha definindo uma nova. Basicamente foi isso que nós fizemos, né? A gente usou a norma do vetor f de x como um critério para verificar se nós estávamos nos aproximando da solução. Mas você lembra que na primeira iteração a norma reduziu, mas depois ela aumentou de novo. Parecia que a gente tinha se afastado da solução, né? Mas quando a gente olha o que acontece no domínio da função, vamos ver se a gente percebe o que aconteceu. Olha só. Olha aqui, eu representei graficamente as duas equações do sistema não linear que a gente está resolvendo. Esse aqui, o ponto x0, é o ponto 2, 1, foi onde nós começamos. Na primeira iteração, eu vim parar neste ponto. Veja que a solução está aqui, né? Na interseção das duas curvas. E a norma da função f realmente reduziu daqui para cá, que era 3,8, acho que ela veio para 0,67. A segunda iteração eu me movi para cá. Esse ponto está mais próximo da solução do que a iteração anterior. Apesar de que aqui a norma do vetor f aumentou. E depois as iterações seguintes estão aqui, aqui, daí agora já nem dá para ver elas se mexerem mais graficamente. A gente já estava em cima da solução. Então veja que apesar do valor da norma ter aumentado da primeira iteração para a segunda, eu até que me aproximei da solução. Para entender o que isso aconteceu, eu estou mostrando novamente o gráfico, mas aqui eu estou usando uma escala de cor para representar o valor da norma da função. Né? Então veja que, olha, valores próximos de preto estão mais perto de zero e quanto mais brilhante, maior o valor da norma. Então a gente começou aqui, a norma aqui lembra, era aquele 3,8, eu vim para cá, perceba que o valor aqui
já está bem escuro, então está próximo de zero. Mas quando eu me desloquei para cá, apesar de eu estar mais próximo, o valor da f, da norma da f, é um pouco maior. Tudo bem. Mas depois que a gente, a partir da terceira iteração, aí a gente de fato conseguiu observar o decréscimo no valor da norma da f, né, que ela conseguiu observar a convergência quadrática de fato. Tá certo? Então, com esse gráfico, vocês conseguem perceber agora que mesmo que o valor da norma suba um pouco no início, isso não quer dizer que o método não está convergindo. Né? Eventualmente eu ainda vou conseguir entrar na região de convergência do método de Newton e daí sim observar aquele decréscimo que a convergência quadrática prescreve, né? Mais ou menos dobrar o número de casas corretas a cada passo, certo? Então, quando for usar o método de Newton na prática, tem que tolerar que no início, onde eu não tenho certeza se eu estou muito próximo ou não da solução, talvez a norma da f cresça um pouco, tá bom? Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês. Então, aqui a gente viu como deduzir o método de Newton a partir da expansão de Taylor, né? Ficando apenas com o termo de primeira ordem. E depois vimos um exemplo para aplicar essa iteração de Newton aí, né, num caso numérico concreto. Tá bom? Era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.